Olá, paz do Senhor Jesus, graças a Deus, maravilha, glórias seja dada ao nosso Senhor, ao nosso Rei, ao nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, graças a Deus. A Bíblia fala de um órgão chamado língua. É um dos nossos órgãos que temos no corpo. A língua é um dele. E o apóstolo Tiago faz uma referência ali, uma referência desse órgão, dessa língua, como algo perigosíssimo. Um dos fatores ou um dos órgãos que nos levam a pecar, o pior deles, a língua. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Nós não podemos controlar a língua. Nenhum de nós podemos controlar a língua. Mas nós temos a obrigação, o direito de refrear ela, colocar limites para que ela não venha nos condenar a nós mesmos. Veja o que diz no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Tiago diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tá vendo? Quando as pessoas tentam ser demasiadamente justas, exageradamente sábia, quando elas passam do limite delas, quando elas querem ser maior ou melhor, ou mais eficaz, ou mais sábia, ou mais dotadas de conhecimento, de sabedoria, elas vão ter que dar conta daquilo que elas estão se propondo a ser ou fazer. Aquilo que elas estão dizendo, falando, aqueles dizeres, aquelas falas da pessoa, a pessoa vai dar conta de tudo aquilo. Por isso que o apóstolo Tiago está alertando a todos nós. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Veja só o poder dessa palavra. Porque todos, olha só, quando ele fala todos, ele está também se incluindo. É bom frisar isso. O próprio apóstolo Tiago, ele está se incluindo. Ele fala que porque todos tropeçamos, mais uma vez confirma que ele está também se incluindo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o quê? É perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Nós sabemos que a língua é como se fosse uma rédea colocada num cavalo, que o seu montador ali está comandando. Quando nós arriamos um cavalo, colocamos o arreio sobre o cavalo, colocamos ali a rédea, e ali nós montamos no cavalo, nós temos ali nas nossas mãos a rédea. Para quê? Para
comandar aquele animal. Aquele animal bruto, muitas das vezes, nós temos ali a rédea na mão para comandá-lo, para fazer com que ele freie na hora certa, pare na hora certa. Nós vamos dar controle a ele. Nós vamos falar para ele correr muito, para ele correr mais ou menos, ou para ele andar. Isso chama controle. A língua no nosso corpo também é como uma rédea, do qual nós temos que controlar. Nós temos que colocar controle sobre ela. No versículo 3 diz assim: ora, se pormos freio, tá vendo aí, ó, na boca dos cavalos para nos obedecer, tá vendo o que eu estava falando? Também lhes dirigimos o corpo inteiro. É isso que eu estava falando. Quando nós colocamos freio na boca do cavalo, nós conseguimos dirigir o corpo inteiro, dar comando para o corpo. Assim também é a língua na nossa boca. Quando nós conseguimos refreá-la, quando nós conseguimos dominá-la em questão de refrear ela, nós vamos dar comando ao nosso corpo, nós vamos dar direção ao nosso corpo. Amém? Observai, versículo 4, igualmente os navios que, sendo tão grande, outra referência, e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Olha só, para você entender. São exemplos que o apóstolo Tiago está nos dando. Exemplo do cavalo, que com uma pequena rédea você doma todo o corpo, a direção, o proceder do animal. Está dando referência também ao navio, um grande navio, imenso, que com um pequeno remo, né, ali, com um pequeno comando ali, você consegue dominar ele, levar ele para aonde você quiser. Você consegue navegar o mundo inteiro na direção que você imagina que ele possa ir. Pode estar ventando, pode estar tempestuoso o tempo, que você consegue dominar aquele pequeno, né, aquela pequena direçãozinha, você consegue direcionar um navio, né? Tem outros exemplos que aqui não tá, mas nós também podemos imaginar. Você pega aí um bitrem, por exemplo, né, aqueles bitrem bem grande mesmo, você vê ali o motorista pequeníssimo que for, ali sentado ali na cadeira do motorista, e ali no comando dele um volante, um pequeno volante, e aquele volante ali direciona todo aquele bitrem e leva para onde for. Vemos também um avião, né? Tem várias outras coisas que o piloto comanda ali aquele avião, né? Com pequeno comando ali, ele consegue comandar aquele avião. Versículo 5 diz assim, ó: assim também a língua, olha, assim também a língua, pequeno órgão, né, se gaba de grandes coisas. Vide como uma fagulha põe em brasa grande selva. A língua é como uma fagulha. Uma pessoa consegue colocar fogo no mundo inteiro usando um palito de fósforo. Usando uma fagulha de fogo, ela consegue colocar fogo no mundo inteiro. Porque
O fogo, se ele não tiver um controle, ele vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, enlastrando e rompendo. Aonde estiver uma oportunidade, ele vai entrando. Então assim também é a língua, né? É um órgão que gaba de grandes coisas. Ora, a língua é fogo, o apóstolo Tiago dizendo. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada, olha só o que eu estava falando, entre os membros do nosso corpo. E mata, olha só. A língua, ela o quê? Ela mata os desejos, mata os sonhos, ela faz tudo, né? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, né? A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o quê? Contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Tá vendo? A língua é algo tão perigosíssimo que ela mata o corpo, põe o corpo em risco, põe a pessoa em risco, leva outras pessoas a se colocar em risco também, e ela própria perece no inferno, pode perecer no inferno. Esse é o perigo da língua, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domado pelo gênero humano. Olha só para você ver. E nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos que os animais são domados pelo gênero, né, humano, pela língua humana. Na fazenda mesmo, na chácara mesmo, muitos dão um grito, chamam por um animal, o animal obedece. A gente chama o nome de um cachorro, o cachorro obedece. Assim é o poder que a língua tem. Só para nós entendermos o poder que a língua tem. A língua, ela tem poder para fazer coisas grandes. E é difícil você refrear a língua. É impossível, perdão. É difícil você controlar a língua. Mas é um dever você refrear a língua. É nosso dever refrear a língua. Porque se nós não refrearmos a nossa língua, nós estamos perdidos. Nós estamos acabados, né? No versículo 8 diz bem assim, ó: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. O apóstolo está tornando a confirmar. Nenhum dos homens, ele está se incluindo também. Nenhum dos homens é capaz de domar ela. Você não doma ela, mas você pode refreá-la. Você pode comandá-la na questão de prudência, na questão de ouvir mais e falar menos, na questão de não falar para depois não dar conta das suas responsabilidades. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha só, é algo incontínuo,
carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Você sabe o que me preocupou aqui agora? Me preocupou demais, meu Deus do céu. Se a nossa língua, ela bendiz o nome do Senhor, do nosso Deus, a mesma língua que bendiz o nome do Senhor, nosso Deus, muitas das vezes amaldiçoa o nosso próximo, que também é a imagem e semelhança de Deus. O perigo nisso aí, sabe o que é, meus amigos, meus irmãos? É que quando nós usamos a nossa língua para amaldiçoar o nosso irmão, nós automaticamente, muitas das vezes até inconscientemente, eu vou levar para esse lado, nós estamos amaldiçoando Deus. Pastor, mas não, sim, porque Deus é o nosso Pai e Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Enquanto quando nós olhamos para um irmão, para uma irmã e amaldiçoamos aquele irmão e aquela irmã, nós estamos amaldiçoando a imagem e semelhança do próprio Deus. Aí é que mora o perigo, meu Deus do céu. A palavra é forte, gente. A palavra, quando ela é entendida no seu contexto, ela é muito forte. De uma só boca procede bênção e maldição. Aí ele acrescenta dizendo: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira, produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada não pode dar água doce. E existem muitas dessas fontes de águas salgadas querendo dar água doce, porque não controla a língua, não refreia, melhor dizendo, a língua. Domar é difícil. O próprio apóstolo Tiago diz bem claro que domar é difícil, mas refrear é dever de cada um de nós, para que não sejamos responsabilizados, futuramente, no tempo vindouro, responsabilizados pelos nossos atos, por aquilo que falamos, porque vamos dar conta. A Bíblia diz que todo homem vai ter que dar conta das suas palavras frívoras, Todo homem vai ter que dar conta das suas palavras frívoras. Então a língua, ela tem que ser controlada, ela tem que ser refreada, melhor dizendo. Você tem que botar freio. Você não vai conseguir controlar ela. Não vai. Ninguém consegue controlar a língua. Ninguém consegue. O homem aqui não consegue controlar a língua. Mas você pode domar. Você pode refrear ela na questão, Você pode refrear. Dominar também você não pode. Você pode refrear. Você pode colocar limite. A melhor questão que você tem que fazer, te dando um conselho, é orar mais a Deus, pegar mais com Deus, envolver mais com as coisas de Deus, deixar a tua mente ser alimentada com coisas positivas, com coisas benéficas,
ter bons olhos, ter boa atitude, ter coração bom, voltar a sua mente, a sua visão para as coisas positivas, para as coisas agradáveis a Deus. Ouvir mais. Quem pode falar coisas boas, ouvir mais e falar menos. Se fechar, isso é um domínio. Ter bons olhos. Em vez de julgar, ajudar. Em vez de condenar, estender a mão. Em vez de jogar pedra, estenda a mão e socorre, acode. E isso também domina a língua. Colocar coisas positivas na mente. Trazer coisas positivas para a mente. Coisas que vão trazer resultado para a sua vida. Que vão produzir coisas positivas na tua mente. Porque se teu coração está cheio de coisas positivas, coisas agradáveis a Deus e a você também, e ao seu próximo, você só vai tirar de dentro do teu coração positividades, coisas maravilhosas, coisas boas, pensamentos bons, planos bons, ideias boas, conselhos bons. Você vai tirar de dentro de você, porque a própria Bíblia fala que da boca fala o que está cheio o coração. Então cabemos nós vigiarmos e refrearmos a nossa língua. Tenham todos uma excelente semana e que a paz de Cristo esteja entre nós para nos consolar, para nos guardar, para nos direcionar, para dirigir a nossa vida em tudo aquilo que fizermos. Que Deus abençoe.